Gente, Shabbat Shalom a todos vocês na data de hoje, né? E hoje nós vamos fazer uma ministração sobre o contexto desse trono, o qual nós já estamos, né? Glória a Deus por isso, né? Já saindo, né? Desse mês de Tammuz. E eu quero falar sobre dois contextos e exclusivamente falar sobre Lilith, que trabalha nessa parte da genética, né? Da questão geracional, assim também, gente. Azazel, em um outro contexto, eles trabalham juntos. E daí, Lilith, ela, porventura, ela percorre, né? Contaminando as heranças geracionais. Ou seja, trabalha na questão da mensagem do DNA. As nossas vidas, gente, ou seja, o sangue, essa estrutura toda, você, querido, você é informação, você é livros, você também são palavras, e essas são criptografadas em você pelas outras gerações, gente. É como se fosse alinhado com família, como desde o do iniciar, que tem um código-fonte ali. E chamamos desse contexto de DNA, né? Então, esse DNA é a molécula, né, presente desde o mais profundo núcleo das células de todos os seres vivos. E é esse DNA que carrega as informações. Ou seja, da genética de um organismo, gente. Como vocês sabem, né? Evidentemente, essa fita dupla, né, em forma de espiral, que biblicamente vai de forma reveladora alinhada com a dupla hélice ligada com a escada de Jacó, como evidentemente vocês sabem também esses contextos, mas quero dizer para vocês que Lilith trabalha contaminando, né, esse DNA, essas características. E o DNA de cada um de nós, ele tem características físicas, né, fisiológicas do ambiente do corpo em si. Por isso, gente, o DNA, ele tem um papel fundamental na questão hereditária. Olha só, se o DNA ele é fundamental nessa questão, né, hereditária, então ele é o portador de uma mensagem genética. Na libertação profunda, nós temos que ir, né, atreladas desde a questão sanguínea. E aí, por isso que o Senhor fala que ele visita, né, a questão do geracional. E esse DNA, há codificações de características, né, de um ser vivo. E são únicas, gente. Únicas. E essa questão única aqui vai indicar algo profundo em você e em mim, atrelado com o eterno. Indicando também, gente, o nosso buscar em uma paternidade, porque Lilith trabalha fazendo essa contaminação para que nós não venhamos, e aqui nós saímos de Tammuz para entrar em Ave, que trabalha com essa questão paterna, gente. Por quê? Porque também existe a questão genética passada de gerações
que também trabalha, né, cientificamente também falando, a questão da detecção de doenças, as manifestações. E aí vem a questão toda dessa estrutura do DNA. E aí existe acima também algo que também em muitos estudos está atrelado com a epigenética, gente. E aí confirma aqui as experiências de cada indivíduo na epigenética que trabalha essa comunicação, gente, entre alma e corpo. E essa comunicação epigenética vai trazendo linhas interligadas com os traumas, vivências, ou seja, são fitas gravadas no código da vida a partir de uma matriz que vai passando e registrando, recebendo memórias e mais memórias de linhagens, diante de vivências. Então, imagina a profundidade que nós carregamos hoje, quantos traços e quantas contaminações que nós estamos para em nós, e nós, eu e você, né, Jean, e muitos daqui já fizeram essa parte já de expelir em mais gerações, né? Que é o RNA mensageiro. E é aqui, né, que ele não pode, né, através da libertação, do conhecimento, através da estrutura que nós começamos a conhecer, pelas questões, as experiências traumáticas, e vamos colocar nossas famílias como se fossem clãs, gente, como tribos, ou seja, as experiências da minha tribo, da sua tribo, trazem contextos especificamente, acho que todos nós, né, por essa volta para termos totalmente a cura através do sangue, do DNA de Yeshua. E é esse, realmente é essa, né, a estrutura de genética que nós, através da cruz, devemos alcançar e nos curar desde todas as cicatrizes moleculares, né, da estrutura genética. Todos esses registros, gente. Quando você se liberta, que você vê inúmeras coisas no reino do espírito, machuca ali, machuca aqui, faz ali. A cura é toda, querido e querida, ela é atrelada profundamente através de sangue, pactos, alianças, tudo é sangue. Tudo é sangue. Por isso que nós tentamos, e sempre do começo, meio e fim, o sangue de Yeshua, o sangue, porque vem codificar, vem retirar especialmente a contaminação de Lilith. Porque nós carregamos heranças que são comprovadas cientificamente e evidente espiritualmente isso. Aquilo que nós herdamos, seja, gente, sucesso dos nossos antepassados, como também não. E essas memórias são preservadas, ativadas e desativadas. O que nós fazemos na libertação é desativar memórias ligadas com as trevas, gente. Desativa, troca o ambiente sanguíneo e fecha a porta. Para que não haja mais contaminação.
A Bíblia está cheia de passagens que se correlacionam com isso, gente. Por quê? Porque nós portamos memórias, nós portamos códigos, cicatrizes, vivências daqueles que realmente nos antecedem. Gente, os nossos antepassados, os hábitos deles, os traumas, os conflitos, tudo, as questões socioeconômicas. Gente, para a gente sair de muita coisa, para a gente ter fé em certas questões, pelas nossas famílias, assim, nunca souberam o que era fé, na verdade. E para a gente construir isso, a gente fazer com que a nossa estrutura tenha, não é fácil. Então, cada indivíduo, ele porta toda a memória do seu sistema, gente, da árvore genealógica. Só misericórdia mesmo. A gente já está entendendo o que a gente está falando aqui. Olha, gente, não importa a geração que você pertence. Todas as informações dos nossos antepassados estão, né, guardadas no mais profundo código genético nosso. E as contaminadas, as trevas, não querem que a gente mexa. Todos os códigos genéticos, as trevas não querem que nós venhamos a mexer, gente. Nós fazemos coisas repetitivas, alinhadas com o nosso geracional. E para que nós venhamos sair, gente, seja de questões socioeconômicas, sociais, espirituais, tudo, não é fácil. Porque essas memórias, gente, elas são já no feto, na questão fetal. Existem principados, gente, que já guerreiam desde o momento em que, porventura, eu e você, nós começamos a ser gerado feto, a estrutura, nós saímos de um ambiente dimensional e entramos no portal feminino, o portal da mulher, o portal do gerar. E desde esse momento dessa abertura dimensional para que nós viéssemos aqui cumprir nosso propósito, a memória ali, o ataque fetal, do parto, dos primeiros dias de infância, nos meses, tudo que acontece e até o que antecede, né, a concepção, as experiências dos nossos pais, todos esses registros, até a estrutura do espermatozoide, tudo é gravado. Ou seja, as nossas crenças, os nossos pais carregam tudo isso, né? Na bolsa escrotal ali, na estrutura. As mulheres, porventura, recebem esses registros e também toda a estrutura, né, mitocondrial alinhado com elas, e há esse boom. E todos esses registros, experiências emocionais, traumáticas, vão se incorporando e adicionam comportamentos do feminino, do masculino, e aí formam um boom. E aí nós nascemos com particularidades de duas pessoas e da genética dela, das árvores genealógicas delas. Imagina a estrutura que nós recebemos desde memórias traumáticas que foram acionando mecanismos. Especialmente, gente,
né? Nós falamos que é o contexto, uma mistureba, grande. A questão mais profunda, ela está alinhada com a alma animal, gente. Essa alma animal, nós temos que realmente ser curados desse contexto, ser libertos desse contexto. Porque a alma animal ela está atrelada com esses mecanismos de sobrevivência. A alma animal não sabe o que é ter fé, gente. Não vive na fé. A alma animal é aquela alma que caça e pode chegar. Exemplo, o mundo está... Vamos colocar sobrevivência. Você numa ilha com outra pessoa, não tem o que comer. Que a alma animal no seu acionar pior. Um vai querer comer o outro, gente. A alma animal não tem fé para nada. Então, quando ela é acionada, vários mecanismos, ou seja, eles faziam isso. Então, essa questão das sensações, emoções, essas consequências dessas descargas, seja na parte biológica do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, toda essa estrutura, o que é que Lilith faz, gente? Ela faz com que não haja a unificação entre corpo, alma e espírito. E aí também a questão da submissão de um para o outro, o que ela quer é o tempo todo separar isso. Não quer que haja a unificação, ou seja, o Eterno, Yeshua, o Espírito Santo, o espírito humano, a alma e o corpo. Tudo isso vem numa conjunção para que essa é a plenitude, gente. Porque nós não somos uma página em branco, gente. Nós somos realmente uma soma, geracional de várias histórias, de vários traumas, de várias coisas do nosso antepassado, gente. Você é um reflexo desde a sua mãe, do seu pai e dos seus antepassados. Não tem folha branca aqui, querido, para ser escrita. Não tem isso. Existe uma herança, boa ou ruim. A única limpeza nossa é pelo sangue do Cordeiro. Aí sim. Aí nós ficamos limpinhos, gente. Só isso nos limpa. E ponto. Teve uma tripulação que sobreviveu na selva onde caiu, porque comeu o cérebro do outro. Esse é o espírito animal que ele é ativado. Então, essa herança, ela está atrelada com algo que Lilith ataca, que é na epigenética, gente. Ela ataca, para quem entende de computação, né? Ela trabalha, gente, como se fosse realmente um vírus que entra numa rede de programação. Só que esse vírus é silencioso. Você não vai detectar. Só um antivírus poderoso, que é Yeshua. E quando você decide realmente entregar as chaves de acesso para que o Espírito Santo comece a trabalhar.
É dessa forma, gente. Você entrega a senha, tá aqui a senha, tá aqui o meu e-mail e a minha senha. Trabalha, Jesus. Começa a analisar aqui onde está a infecção nesse meu computador, nessa minha rede neural. É como, é como realmente uma estrutura de teia de aranha. Então, a epigenética, ela diz respeito a essas alterações no DNA, gente. E olha só, é tão profundo que não modifica a sequência. Não modifica a sequência. Cientificamente, ela não modifica a sequência, ela afeta a atividade dos genes. É diferente. Tem um vírus que é assim, ele fica um tempo em silêncio aí para no momento certo sobrecarregar e parar de ver o sistema. É. Pois é. Esse gene, ele começa a passar a ter uma característica. Ele vai estabilizar, ele vai fazer uma estabilização e vai entrar no contexto do que a ciência chama de marcador epigenético. E aí que é o estado, gente, silencioso, em que esse gene ele pode ser considerado um organismo. E aí ele começa a atuar de uma forma diferenciada, uma atrofiação, gente. E ele vai influenciando para uma próxima geração. Esses marcadores silenciosos nós precisamos descobrir. Por quê? Significa, querido, que tudo que você faz, tudo que eu faço, pensamos, sentimos, desejamos, é determinante para a nossa descendência. Como algo vai funcionar? Tudo que nós estamos fazendo aqui sentados, querido. Tudo que nós estamos fazendo aqui vai influenciar para uma próxima geração. O problema é que nós não podemos quebrar leis divinas. Sim, Adriana, tem um autismo. A raiz está aqui. E você sabia que o problema do autismo não está na criança, gente? Está no pai. Tem que curar primeiro o pai, gente. Não olha para a criança no autismo. O problema está no pai. Você sabia, Adriana? Está no pai. Não é no filho. O filho vem depois disso. Se você quer curar o filho e não curar o pai, por isso que não tem desenvolvimento, não tem, nós chamamos de uma cura, porque o pai está ali, mas ao mesmo tempo, gente, o pai no autismo, no fundo, ele não quer essa cura. Porque são questões que tem que buscar no registro, nos dados, nas senhas, nos códigos e nos processamentos, gente, de quem? Da iniquidade, da, da nossa genética. Normalmente, essa questão ela está atrelada muito mais na mãe do que no pai, tá? Então, abram a Bíblia em Isaías 59, para a gente
ler a Bíblia, minha gente. 59. Isso. A mãe trabalha na proteção. Ela não aceita, mas a estrutura vem do pai. Ambos têm a questão. A mãe, a mãe ela vai protegendo, ela não aceita. E isso até a cura, tá, gente? A mãe. Para todo mundo ela diz, quero meu filho curado, mas no fundo é só o coitadinho, tal, aquela coisa toda. Certeza. Isso. A gente precisa só fazer uma administração disso, né? Porque vai para a mãe, gente. Só para encerrar isso, né, Jeane? Para a mãe, essa criança, ela vive morreu ou está em luto. Isso, gente, no inconsciente, subconsciente dela, tá? Aqui não, tá, queridas e queridos? Aqui não, tô falando, gente, no profundo. Não fica assustado de você entrar numa situação dessas e achar, nossa, eu não penso isso, não sou nisso, tal. Não, tô falando aqui não, querido. Tô falando no profundo. Vamos ler Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Só até aqui. Essa palavra iniquidade, gente, ela é palavra em hebraico avon. Essa palavra avon, ela vem de perversidade, depravação, culpa, punição. Ela vem com uma consequência atrelada com punição. Ela, ela trabalha, gente, no encurvar, no perverter, no torcer, em agir de forma errada. Avon, tá? Que vem da raiz avar. Então, essa palavrinha, que é o termo de iniquidade no hebraico, né? Ela designa algo que está torcido. Que, de acordo com a nossa biologia, o DNA é torcido. E aí dá uma relação entre iniquidade, genética, epigenética e toda a estrutura sanguínea. Toda essa estrutura. Por isso nós devemos trazer essa relevância profunda para que nós venhamos discernir, gente, o que? Altares de iniquidades. Por isso que eu digo, voltando para aquele assunto lá, autismo, altares iníquos. E está onde? No pai, na mãe. Está na genética.
e tem que derrubar esses altares e erguer altares de santidade pelo sangue. E agora entendam, pela genética de Yeshua. E ela tem que ser ativada em nós. Quando eu falo isso, isso aqui é cura, gente. Cura. Em Gênesis, nós observamos a palavra iniquidade. Ela aparece, gente, pela primeira vez aonde? Em Caim, gente. E depois em Abraão. Essa iniquidade, ela tem correlação com genética, gente. Associada com DNA. Abram o Salmo 51. Vamos lá, agora, Salmo 51. Vocês estão entendendo, gente? Eu creio que vocês estão entendendo. Evidentemente que sim. Salmo 51. Me ajuda também, viu, gente? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Do Avon, né, gente? E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci no Avon, eu nasci na iniquidade. Olha só o ataque, gente, no nascimento. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, no recôndito, ou seja, no manter fechado, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Você sabe o que é ísopo, né, gente? Nós falamos do ísopo lá na Páscoa, lembra? Vocês lembram da Páscoa, gente? É quem purifica, gente. Através do sangue de Yeshua, as marquinhas que vocês fizeram. Purifica-me, Senhor, com a marquinha, né, do sangue de Yeshua. E ficarei limpo. Lava-me. O que nós fizemos, né? A parte de lavar, né? Nossos pés, nossas mãos. E ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém.
Gente, nós temos muito, você sabe disso, né? Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eita glória, esse salmo é muito lindo. Querido, diante de tudo que você leu nesse salmo, diante do que ele nasceu em iniquidade, diante do que ele nasceu também e foi concebido, né, por sua mãe, sim, também tem essa referência da questão da lepra, a palavra iniquidade. Mas eu quero dizer para vocês que, gente, nós precisamos, e essa palavra, ela, sabe, recai muito mal, porque o, o esoterismo, muitas pessoas estão usando essa palavra, né, de forma esotérica, de forma mística, mas eu quero que vocês entendam de forma científica e de forma até, né, no ambiente da informática, que há uma necessidade de uma reprogramação, como se fosse um remir o tempo, como se nós fôssemos realmente limpar a nossa matriz genética que foi corrompida. Porque a iniquidade, gente, ela pode ser criada, mas ela pode também ser herdada, é um reset. Sim, nós temos que fazer isso. Ó, é assim. Deixa eu fazer aqui um desenho. Vamos lá. Vou ver se fica legal aqui. Tá, tá. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui essa bolinha, né? Sou um bom desenhista, gente. Essa bolinha é o que nós chamamos de óvulo. Esse óvulo, ele é uma semente, digamos que ele está em estado, né, tranquilo ali, tá latente, né, gente? Estou tranquilo, estou em paz. Aí vem aqueles perturbadores, né? Aquela galera, a galera da guerra. Vem os espermatozoides, né? A galera que está viva. Pense numa galera, vem os espermatozoides. Galera aqui, ó. Esses estão acordados, gente. Aqui há um sono, né? Aqui há uma proteção. Tá latente, de boa. Aí, o que ativa aqui nessa explosão aqui? Ativa a carga que nós chamamos da carga da iniquidade da mulher. Quando um desses espermatozoides entra no óvulo, que é uma explosão, uma bomba atômica. É nessa explosão aqui que há uma ativação no DNA. Aí o que acontece aqui? A operação que Lilith entra, gente, é na iniquidade. Houve uma fusão aqui, e nessa fusão, Lilith pega a brecha, e nessa brecha ela vai operar no cordão umbilical, desde o feto. Ela trabalha aqui. Ok? Entenderam, né? Entenderam, né? Então,
é essa a nossa responsabilidade, desse entendimento, para conhecer esses componentes. Por quê? Lá na frente, daqui a pouco, nós vamos trabalhar naquele contexto, gente, do mês a mês. E a gente está amadurecendo vocês nisso, está trazendo, e vai trazer agora a paternidade, para entrar nessa genética de mês a mês, para fazer a cura profunda, como eu falei, na mãe, para fluir no filho. Que aí, essas questões psico, né? Essas questões, né, autoimunes recebem a genética de Yeshua. E aí é a cura. A cura, gente, o milagre, ele acontece. Só que de uma forma enraizada, querido e querida. Levítico 5:17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. É forte, né? Isso é forte. Ou seja, Nara, nós chamamos de a lei da iniquidade, que é a herança genética. Esta é a lei da responsabilidade, gente. E a minha pergunta é: o que nós faremos com o que nós recebemos? Qual o nosso posicionamento? Querido, o seu posicionamento, seja de libertador e por aí vai, de querer se libertar de tudo isso, vai alterar o posicionamento epigenético, vai alterar os componentes e vai curar a raiz contaminada da iniquidade. Porque existe, gente, cargas de espíritos ou de espírito geracional. São esses espíritos, gente, porque é profundo isso, o Senhor trabalha na genética. Esses espíritos, eles andam no cromossomo das gerações. Lembram? Mulheres em repouso. Ativa com o homem. A mulher trabalha com repouso. Lembra de Eva? Mitocondrial. Lembram que eu estou falando aqui? Então, são ativadas raízes do homem para com a mulher. E aí se pulam gerações. Aí vamos dar exemplo. Uma pessoa recebe, né? Yeshua, tal, aquela coisa toda, me converti, não vou fumar mais, não vou beber, se considera liberto. Mas, querido, a raiz de iniquidade está ali. Eu estou falando por experiência própria. Quantas vezes eu não fui crente já, gente, de várias igrejas, e tinha os meus picos de crente mesmo, aquela coisa toda, e tinha as minhas recaídas. A raiz de iniquidade estava ali, ó. Aonde? No cromossomo, gente. Ativada. Sabe como ela estava ativada? Como um incesto, um abuso, um vício, uma repetição alinhada com as minhas gerações. Por quê? Tá profundamente alinhada com as bases do DNA, gente. Padrões. Por quê? Como se fosse um tempo determinado diante da iniquidade, ela vai percorrendo a vida da pessoa. Como eu falei,
Lilith, Azazel, e aí eles são servidores, né? Eles trabalham na questão umbilical ali, desde que eu falei lá, ó, do boom do feto lá. E isso vai acontecendo de forma repetitiva. Em que, agora, como a Adriana falou, ciclos repetitivos. Por quê? Trabalhar em tempos, estações, dias, horas, padrão. Existem condições genéticas que pulam gerações. Sim, sim. E depois o comportamento volta, porque não houve a cura, né? A libertação, o milagre. E a pessoa não entende. E aí ela tem que buscar nos seus pais, nos seus avós, se houve algum desses casos X alinhados com isso, com esse contexto. O que é que acontece quando o Senhor nos revela? Quando o Senhor nos revela tempos e estações, gente, é algo profundo. Por quê? Porque em tempos e estações, trabalhar até a dinâmica da eternidade vai. Por isso que, gente, a gente é tão detalhista, né? Porque a gente entende que desde a árvore genealógica, o Eterno trabalha todo o contexto de raízes e aí vai atrelando as gerações quando nós identificamos tronos, as linhas em que eu nasci, qual período que eu nasci. Por isso que entra aquela questão da tribo, aquela coisa toda, quais os tronos, as identificações no mundo espiritual, a questão zodiacal, né? A estrutura do trono, porque essa estrutura do trono, gente, muitos acham que é algo anormal, mas quando eu descobri que tem dimensões muito acima e questões muito acima, gente, com todo respeito, ainda é fichinha. Mas é como se fosse a minha infantilidade de libertação. Está nos tronos. Estamos passando por uma juventude e uma maturidade dimensional de céus. Mas os tronos, eles atrelam na raiz, na base. Não é o ponto final, querido, da libertação. Se engana quem acha. São aberturas, porque é uma camada alinhada com o segundo céu. Então, há uma identificação de trono em relação à iniquidade genética atrelada com você, ao período em que você houve a fecundação, houve o nascimento, houve, né, o gerar. Todos esses portais têm alinhamentos. E a identificação da iniquidade atrelada com o portal e com o principado, né, está alinhada com esse período. Por isso que na libertação nós trabalhamos a identificação do meio, dessa estrutura. Porque é através desse contexto que você alinha o quê? Qual frequência? Porque essa frequência ela vai trabalhar na ativação da iniquidade através do DNA. E desde a fecundação ali, que eu falei no desenho, o corpo começa a responder à frequência que está atrelado com o trono. Ok? Vamos lá. Quando alguém nasce com problema, o médico pergunta se tem alguém na família com o mesmo problema. Isso, por isso é a questão genética, Adriana. O quanto é importante nós saber a nossa identidade. Sim. Como eu falei, essa questão da identidade,
Amanhã eu vou explicar. Mas é muito profunda a questão da identidade na relação, gente. Não, não porque as pessoas acham que é o que você faz. Porque, gente, não é alma a identidade. Vendem alma aí como se fosse identidade, entendeu? Não é isso. Não é isso. A alma é muito mais a alma não, a identidade é muito mais profunda, porque a verdadeira identidade, ela já foi certificada no céu, no céu. Isso. A identidade que o mundo, a maioria fala, é na alma. Só que a verdadeira identidade é no espírito. Enquanto você não descobre, e eu vou falar, né, a questão da sua identidade no espírito, você realmente nem tem como guerrear, porque está atrelado no espírito, gente. No espírito. E ponto. Entendeu? A iniquidade, ela vem com ilegalidade, ela vem com injustiça, ela vem com maldade, perversidade, ela vem com realmente um dobrar torcido, gente. Eu não gosto muito desse tema, Lara. Eu não gosto. Ele me prende. Eu não gosto. Eu gosto da questão eterna, eternidade. Eu não gosto da palavra pré-existência. Ela não me desce. Eu gosto da palavra eterna. Você observa isso nos textos bíblicos. Porque o Espírito foi criado por quem, gente? É eterno. Filho eterno. Eu sou uma ramificação, gente. Entendeu? Então, você vê isso, acho que é em Ezequiel, né? Acho que é Ezequiel. Sim, já existia. Então não tinha um pré, não tinha uma pré. Já existia. Só viemos para essa dimensão. Questão dimensional, gente. Dimensional. Entende? É como eu entendo, tá? É como eu entendo. E nós precisamos quebrar esses paradigmas, gente. Especialmente da herança geracional. Porque se você descobre que você realmente o seu espírito ele é eterno, gente, dá um boom na sua mente de fé, de fé, imagem e semelhante e semelhança, né? Imagem e semelhança. Porque o nosso eterno é de gerações. E toda vez que você for observar, olhar, tal, quando se fala sobre herança no contexto geracional, nós temos que olhar para trás. Gente, é tão complicado, eu digo por mim mesmo, trabalhar essas questões. Porque muitas lembranças a gente é só o Espírito Santo mesmo. Porque você vai aonde? O Espírito Santo vai te levar, nós chamamos a própria ciência chama de marcadores, né? Vai te levar nas marcas, desde a sua infância, para começar a curar. Vai remir o tempo. Tudo que foi de herança sua, e aí a libertação vai profunda diante daquilo que foi feito antes de você.
E você, a partir de ontem, né? Não é de hoje, você é desafiado para olhar, né? Porque o tempo do Eterno não tem isso, é o tempo dele é a eternidade, mas enquanto você aqui, você é desafiado para olhar para. É como se fosse para o futuro, que é a sua conduta de ser obediente à palavra. Pronto, daqui. Porque eu creio no presente, né, gente? É o presente, estou vivendo agora. E para mim o boom é a eternidade. Mas para que você entenda, é essa obediência não cega, é uma obediência realmente robusta, gente. Para que você não venha desagradar o eterno, a um ambiente do coração que ele sonda, para que venha trazer resultados para, e agora, heranças futuras, filhos e netos e por aí vai. Porque a sua conduta, o seu padrão de desobediência resulta, gente, na infecção de Lilith, atrelada com a iniquidade, a rebeldia, todo o contexto de transgressão, de pecado, resulta em maldades, em como, gente, 4 gerações. Tudo que você está fazendo vai refletir a sua conduta, a obediência, resulta em 4, alinhados com a maldade. E aí, com a bênção, 1000 gerações. Tudo que é mal seu, 4 gerações. Tudo que você está cuidando aqui, olha só, 1000 gerações. É profundo isso. Vamos lá. Quem comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 1 João 3,4. Isso entra na rebeldia. E na rebeldia entra Belial. 1 João 3,4. É forte. Aqui, gente, você entende que o Eterno é um Deus geracional. Isso, atrela aí, gerações ligadas com a rebeldia, com a feitiçaria. E Deus visita ou visitará a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Vocês sabem onde tem esse texto, tá? 4 gerações. E o Eterno é um Deus geracional, gente. Visitará a iniquidade dos pais nos filhos, como diz a palavra. Se nós somos filhos, somos herdeiros. São 4 gerações, isso mesmo, Adriana. 4 gerações. Atrela a questão dos bisavós. Entendeu? Olha só. Vamos encerrar já, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Um pai traficante, ele deixa uma grande herança. Essa herança foi desonesta. Ele tem 2 filhos, honestos e corretos. A herança não. Pai traficante. Mas tem 2 filhos honestos e corretos. Esses 2 filhos herdarão os bens de forma ilícita. Ainda que eles não venham agir como traficantes, mas eles herdaram sem fazer nada. Mas eles são filhos. Está no sangue do Pai que passou para eles. Entenderam? O sangue do Pai é um sangue de traficante. Está no sangue. Isso é herança. Então,
Observem o que vocês fazem de bom ou ruim, para que nós sejamos, gente, vinho novo. E esse vinho novo tem que ser derramado em odres novos. Amém? E é nisso que nós não podemos estar presos ao velho homem para receber o novo do eterno. Então que você entenda a dinâmica de Lilith, silenciosa, silenciosa. Mas nós devemos receber todos esses mistérios do reino do eterno. E não é para todos. É para aqueles, gente, que estão com o coração forte para receber. Tá? Então que o Eterno te abençoe. Shabbat Shalom.